Boa noite a todos, graça e paz. Você consegue me escutar bem? A chuvinha tá meio... Aí no seu lugar mesmo, curve a sua cabeça, feche seus olhos e peça ao Senhor para Ele iluminar o teu entendimento, abrir os seus olhos espirituais. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ouvir o Senhor aqui, com o coração disposto à obediência. Senhor, se tem algum véu da familiaridade aqui, seja caído por terra agora mesmo, e que as pessoas não vejam o Marco aqui, mas que as pessoas possam experimentar da realidade de Cristo que vai ser impartida aqui. Senhor, nós estamos aqui como um só corpo, para desfrutar e obedecer à vontade do único cabeça, Cristo Jesus. Nós cremos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos, a gente está construindo um entendimento sobre a cruz de Cristo. Então tudo que eu vou falar aqui está relacionado com a cruz de Cristo, amém? Primeira coisa, antes de eu fazer a leitura, eu preciso dar uma introdução, e talvez para alguns vai soar repetitivo, mas peço que você tenha um coração que receba o regar de Deus, amém? Primeira coisa, antes de eu fazer a leitura, nós precisamos ser terra boa ao ouvir uma mensagem. Não somente ouvir uma mensagem, mas também na hora da palavra cantada. Que eu quero te ensinar que nada mudou aqui desde o primeiro momento que você entrou neste lugar. Nós chegamos aqui, nós oramos em Cristo. Começou a palavra cantada, e essa palavra cantada falou a respeito de Cristo. E depois nós oramos com as crianças a respeito de Cristo. E depois nós falamos a respeito de generosidade em Cristo. E agora vamos falar da palavra em Cristo. Então aqui nada mudou, só muda a expressão. E se eu fosse para te dar um conselho essa noite, é que você dê devida atenção naquilo que eu vou falar. Porque é impossível uma pessoa ser transformada sem atenção. É impossível uma pessoa obedecer se ela não presta atenção. Outra coisa é considerar a palavra. O que é considerar uma palavra? É aquilo que você vai ouvir. Você está disposto a obedecer. Isso é considerar a palavra. Quando a gente fala com os nossos filhos, eles não têm que somente ouvir a nossa palavra, eles precisam considerar uma palavra. Porque só somos transformados quando consideramos a palavra. Se alguém aqui tivesse inimizade com a minha pessoa, essa pessoa ela não ia ser transformada com aquilo que eu tenho para pregar. Porque quando temos inimizade com pessoas, não consideramos a palavra. Espero que não esteja ninguém com inimizade, tá, irmão? Amém. Mas se tiver, a hora é agora. Vem aqui, dá um abraço, vamos resolver. Queridos, Israel perdeu muito desfrute. Israel perdeu de conhecer o Messias porque não considerou a palavra do Senhor. Muitas pessoas não acessaram a terra prometida porque não consideraram a palavra. Ouviram a palavra, mas não consideraram. Podemos ouvir a palavra, mas podemos considerar essa palavra para que ela se torne verdade em nós, sim ou não? Quem está comigo? Amém? Então vamos fazer 3 leituras. Marcos capítulo 9. Primeira leitura, Marcos 9:30.
Marcos capítulo 9, verso 30. E já fique nos evangelhos, que nós vamos para Lucas depois, e depois nós vamos para Mateus. Vamos lá. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia. E não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. E morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essa palavra. Eles não entendiam essa palavra. E eles não entendiam esta palavra. E receavam interrogá-lo. Lucas 9, 43. Eles não entendiam a palavra e ainda estavam inseguros de perguntar para Jesus. Enquanto você vai abrindo, eu quero que você pense comigo. Eles perguntaram muitas coisas para Jesus. Por que não perguntaram sobre morte e ressurreição? Os discípulos viveram a vida com Jesus perguntando coisas para ele. Por que sobre morte não perguntaram? Lucas 9, 43. Vai dar certo, irmão, calma aí. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos e todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Mais uma vez, né? Mateus 17, 22. Enquanto você abre, eu já vou dando alguns recados, porque eu preciso ganhar tempo, irmão. Você está vendo que parece que eu estou com um pouco de pressa. Eu vou tentar relaxar, e eu peço paciência. Se você tem horário para ir embora, não tem problema, mas eu vou precisar passar 15 minutos do culto. Nosso culto acaba às 9 horas. Eu tenho certeza que 15 minutos, bem provável que não atrapalhe ninguém, mas eu preciso acabar essa mensagem, tá bom? Me ajuda a acabar, irmão. Não fica aí me atrapalhando, dando glória e cantando junto. Se eu começar a cantar, tu não canta junto. Vocês estão falando mal de mim aí, né? Ora, achando eles na Galileia, disse-lhes Jesus: Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Queridos, vocês perceberam que existe algo que conecta essas três passagens? O que conecta eles a essas três passagens? Discurso de Jesus e a ignorância deles de não entender. O discurso era o mesmo. Jesus estava dizendo: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. A resposta dos discípulos: não entendemos, estamos com medo de perguntar para ti, e pior ainda, estamos com medo. Queridos, pense comigo. Se eu chegasse hoje aqui para vocês e desse uma notícia: pessoal, Deus me falou que amanhã você entrega aos homens, eles vão me matar, mas fique tranquilo, daqui a 3 dias eu vou ressuscitar. Vocês iam lamentar? Vocês iam dizer: não estou entendendo? Lógico, nós estamos depois da cruz, para nós é muito mais fácil entender. Mas aonde tem uma má notícia nisso? Nós cantamos aqui, e eu vou pegar o gancho: sua graça é suficiente para mim. Cantamos aqui canções de uma posição muito superior que a do mundo, mas ainda estamos lamentando. Por quê? Se é uma boa notícia. A graça suficiente para mim é meu Deus, é uma ótima notícia para mim, que não existe nada além de ti, que a graça está limpando o meu interior. Meu Deus, que notícia maravilhosa é essa?
Então Jesus, ele fala de uma notícia maravilhosa, a qual ele vai ressuscitar, mas eles não conseguiam entender, porque a mente deles era carnal. Então, nesses versos, o que nós vemos em comum? A resposta do discípulo: ignorância e medo. E ignorância e medo fazem parte do império de Satanás. Faz parte do sistema satânico. O que guia uma pessoa nesse mundo é a ignorância e o medo. Muitas pessoas são movidas pelo medo. E talvez eu nem precise dar exemplos aqui, porque a gente viu na pandemia mundial pessoas sendo guiadas por ignorância, porque ignorância é tudo que é vazio de Cristo. E pessoas guiadas pelo medo. Isso é um império das trevas, que guia pessoas dessa maneira, mas nós somos guiados pelo Espírito. Diga amém. Amém. Hebreus 2,14. Tá, quer abrir? Abre. Mais para frente eu vou pedir para você não ir abrindo comigo. Eu preciso ganhar tempo. Só que o esboço vai estar disponível amanhã de manhã. Tá bom? Hebreus 2,14. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Lembrando que o tema aqui é a cruz de Cristo, e o que o autor aos Hebreus está dizendo, que Cristo na cruz, ele aniquilou o diabo. Mas pastor, eu estou sendo perseguido pelo diabo, né? Tem pessoas que toda hora estão sendo perseguidas pelo diabo. Mas eu tenho uma boa notícia, irmão. Tudo aquilo que está em Cristo, o diabo está aniquilado. E a palavra aniquilado no original significa inútil, inteiramente inútil, imóvel. Essa palavra também no original significa imóvel. Tudo que pertence à realidade em Cristo, Satanás já foi expulso. Tudo que pertence à realidade em Cristo, Satanás já perdeu o governo. E era para ser um glória a Deus isso, né? Porque passamos anos dizendo, Satanás está me perseguindo. E mais uma vez, igual domingo passado eu falei, eu não quero enaltecer o poder de Satanás aqui, mas já tive experiências ruins também, é normal. Essa carne aqui, chamada Marco, já teve experiências com o mal. Igual eu falei domingo passado. Acordei de pé, no meio da minha cama, em pé, no meio da cama, sendo sufocado. Em pé, acordei em pé, em cima da cama. Mas não fala igual, né? Meu Deus. A grandeza do poder não está nisso. A grandeza do poder porque eu fui salvo e eu estou em Cristo. Essa carne pode sofrer retaliações, mas o meu espírito está seguro em Cristo. A minha casa precisa estar segura em Cristo. Porque quando nós estamos nessa realidade chamada Cristo, Ele já perdeu. Lembrando que tem áreas ainda que nós precisamos vencer, né, irmão? Que ainda recebemos dardo, né? Tem áreas que não estão resolvidas. Quer identificar uma área que não está resolvida? Nem precisamos dizer quando nos ofendemos. Quando nos ofendemos é uma área que não está resolvida na cruz. Mas quando somos tentados também. Porque existem áreas que não estão resolvidas, que ela é tentada. Só que quando nós resolvemos essa área, nem tentados somos mais, porque não queremos mais pecar. Não é sobre não pecar, é sobre não ter o desejo de pecar. Então tem áreas da nossa vida que vão ser resolvidas na cruz, que você não vai mais se sentir tentado. Era para ser um amém, eu vou te dar uma oportunidade de dizer amém.
Tem áreas na sua vida que você nem tentado vai ser mais, porque vai estar resolvida na cruz. Eu estou te dando uma oportunidade. Então Satanás não tem participação naquilo que está em Cristo. Aquilo que está nascido de Deus, o diabo não pode tocar. E glória a Deus por esse livramento. E os discípulos, eles estavam debaixo dessa ignorância. Eles estavam debaixo do reino de Satanás, do Deus desse século. Mas vamos à mensagem. Antes da cruz, os discípulos ouviam a respeito de uma realidade. Antes da cruz, nos evangelhos você vai ver, os discípulos, eles ouviam a respeito de uma realidade, mas eles não entendiam. Lembra que a gente leu? Ouviram e não entendiam. Queridos, ouvir é bom. Ouvir o evangelho faz parte. Ouvir o evangelho é bom, não é bom, irmão? Estás ouvindo agora? Ouvir faz parte de uma vida cristã, sim ou não? Faz, mas não é o suficiente. Tem algo que vem antes do ouvir ainda. Esses homens estavam ouvindo a respeito de uma realidade. Continuando. Quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, sim ou não? Então antes eles só tinham ouvido, né? Eles começaram a ver a realidade, porque eles viram Jesus ressurreto. Então aqueles homens que ouviram o evangelho, depois da cruz, mas antes do batismo, começaram a ver. Depois da cruz e antes do batismo, começaram a ver também. Ver é bom, ver faz parte. Mas tem uma coisa que é antes do ver ainda também. Ouvir é bom, é ou não é, irmão? Estás ouvindo? Consegue ver Cristo no teu irmão do lado? Consegue ver Cristo no corpo, na igreja? Consegue ver, Daniel, Cristo aqui na igreja? Conseguimos ver a Cristo. Só que existe algo que é o fundamento do ouvir e ver. Continuando. Depois do batismo do Espírito Santo. Vou ser repetitivo. Ouviram a respeito de uma realidade. Viram essa realidade. Depois do batismo. Entraram nessa realidade. E depois que entra nessa realidade, aí você está apto. Para quê? Para ouvir e depois ver. Você precisa estar dentro dessa realidade. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta ouvir o evangelho fora dessa realidade. Não adianta a gente ter uma experiência grande com Jesus, igual eu sempre falo. Jesus poderia aparecer aqui agora, ia ser maravilhoso. Nós ia se ajoelhar, nós ia chorar, nós ia fazer de tudo. Nós ia cantar para os outros, a gente ia tentar, vamos tentar puxar o celular ia explodir. Só que o Jesus aqui do lado de fora, ele não pode te transformar, querido. Nós precisamos estar imerso nessa realidade. E o primeiro Cristo que você precisa ver é dentro de você. A primeira revelação que você precisa ver de Cristo é dentro de você. Então, ouvir e ver é bom, sim, mas quando você está dentro de uma realidade. Vou usar a palavra da Carol aqui. Você está num lugar seguro. Você está num lugar seguro, querido, ninguém vai te enganar. Você vai ouvir o Senhor hoje aqui. Você vai ver o Senhor aqui. Não é ruim experiência. Experiência com Deus, eu poderia falar algumas aqui. Não é ruim. Só que ela não te garante em nada. Porque eu vi um monte de gente cheia de experiência.
Hoje abandonaram o evangelho. Hoje, enfim, não estou aqui para isso. Posso continuar? Diga amém. Agora, dentro dessa realidade, aquilo que eu escuto e vejo, eu consigo obedecer. Não tendo essa realidade, religião, irmão. Não tendo essa realidade, a gente se esforça para obedecer. Não tendo essa realidade, a gente se esforça para estar num lugar. Entenda o que eu vou fazer agora. Olha aqui para mim, entenda. Eu não bajulo ninguém, irmão. Quem me conhece há tempo sabe disso. Entenda o que eu vou fazer agora. Pastor Léo, chegasse que hora aqui na igreja hoje? 5:30? Pastor Léo chegou em 5:30 junto com a pastora. Pastor Léo veio de moto? Pastor Léo veio de moto. Não estou bajulando, eu estou falando que entendeu o custo da mensagem. Só veio de moto, lá do balneário. Não estou falando aqui, lá do balneário do Bairro das Nações. Porque entende o custo do serviço, o custo da mensagem. Eu quero dizer para você, isso faz parte de alguém firme na verdade. Estou completamente convicto aqui. Convicção, sabe o que é convicção? Convicção faz parte do evangelho. Sabe o que é convicção? Convicção é alguém que viu. É alguém que viu a verdade. É alguém que foi transformado pela verdade. É alguém que experimentou uma graça abundante. Isso é convicção. Por isso que eu estou cheio de convicção aqui, que o Senhor ele vai desdobrar a sua vida a partir de hoje aqui. E eles se tornaram a testemunha. Diga comigo, testemunha. A palavra testemunho significa martírio. Pessoa que está disposta a morrer e enfrentar a morte por aquilo que crê. É nessa realidade que nós estamos. Levante sua mão comigo. Ô pastor Léo, o Senhor confia nações a esse tipo de pessoa. Erga as duas mãos, vocês dois. Erga as duas mãos, as duas mãos. Vocês são confiáveis para Deus. Ele entrega nações a esse tipo de pessoa. Amém? Ser testemunho é estar disposto por aquilo que crê. Queridos, isso aqui é normal. Isso aqui é o evangelho, não é nada novo. Desculpa, até que tu espera alguma coisa nova, não vai ter. Mas vamos continuar. Então, a graça de Deus me permite morrer por aquilo que creio. Aqueles homens que não entendiam a morte e a ressurreição, depois do batismo com o Espírito Santo, estavam dispostos a morrer, a vida era nada. Porque a graça operante em mim, ela me permite morrer para Deus. Não é a minha alta performance, é a graça. Amém? Jesus chama eles para segui-lo. Quando Jesus chama os discípulos para seguir, não é uma imitação barata. Quando Jesus fala, siga-me, Ele está dizendo, observa como eu vou sacrificar esse corpo, esse vaso. Observa como esse corpo aqui é obediente a Deus. Observa como esse corpo faz a vontade de Deus. Então o siga-me, na verdade, é um convite à cruz. Este é o siga-me. Este é o chamado para o discipulado. Eu sei que o discipulado rola uma mesinha, até rola um cachorro quente, que é uma bênção. Mas o verdadeiro discipulado é você imitar o interior de uma pessoa mais madura que você.
Você está entendendo? Então o siga-me de Jesus é um convite para morrer. Ele está dizendo assim, ó, me siga. Porque eu estou indo, qual que era o caminho de Jesus? Para onde que ele estava caminhando? Eu sei que ele fazia a vontade de Deus, mas ele estava caminhando para a morte dele. E quando ele estava assim, ó, me siga, cara, eu estou indo morrer, cara. Primeira Coríntios 2:12. Primeira Coríntios, no capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, o Espírito que provém de Deus, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus, para quê? Para conhecer o que nos foi dado gratuitamente. Número 1, temos alguns tipos de pessoas frequentando uma congregação. Nós temos uma pessoa que ela acha que ela é convertida. Ela está ali, ela participa de várias coisas, mas ela ainda não experimentou a realidade em Cristo. Ela está ali. Ela faz um monte de coisa. Até é difícil dizer isso, mas tem pessoas desse tipo que estão até ministrando. Ela acha que ela é convertida por fazer coisas que parece que é um convertido fazendo. Então nós temos esse tipo de pessoa, mas nós temos aquele que se converteu, que tem a vida eterna, mas ainda é carnal. Porque o seu entendimento da cruz ainda é raso. É uma pessoa que ela se converteu, mas ela não entende o poder da cruz. E por não entender o poder da cruz, ela vive como um pagão ainda. Ela vive como um ímpio ainda, porque ela não entendeu o poder da cruz. Agora eu revelei por que eu estou aqui, né? Nós estamos falando de cruz, porque o Senhor quer liberar poder na sua vida. Para você viver e andar no poder de Cristo, você precisa compreender o que aconteceu na cruz. Por isso que tudo que eu estou falando aqui é referente ao que aconteceu na cruz. Satanás estando inútil, nós tendo vida, a graça em nós nos levando à morte com Cristo. Tudo isso está centralizado no sacrifício da cruz. E nós temos um outro tipo de pessoa, que é aquele que é convertido e que não para de crescer, que espero que seja você. Opa, saiu uns amém aí. E se não for você, espero que você seja ativado para este lugar, a crescer no Senhor. Não teria lógica, né? Não teria lógica alguma nós receber um presente de Deus e não abri-lo a vida inteira. Eu tenho que, no final a gente conversa. Continuando. Muitas pessoas vivem sem a inteligência de saber o que foi entregue. Queridos, não fique triste comigo. Vou te aconselhar a ouvir uma pregação. Quando você ouve uma pregação, ou você diz sim, amém, glória a Deus, isso já está acontecendo, ou você tem que dizer assim, ó, meu Deus, preciso me arrepender. É os dois sentimentos. No meio da pregação tu vai dizer, uau, isso aí já estou vivendo. No meio da pregação, ixi, isso aqui precisa ser tratado. Então estou te aconselhando a ouvir essa ministração, não desanime. A luz revela aquilo que está correto, mas ela revela aquilo que está fora do lugar.
E quando a luz revela aquilo que está fora do lugar, é a oportunidade para a gente se arrepender. Amém? Olha. Olha. Então, queridos, existem pessoas agora neste momento que se conformaram com uma vida. Existe pessoa agora neste momento, vou até repetir, que se conformaram com uma vida abaixo do padrão que Deus desenhou. Existe uma pessoa agora neste momento que está confortável em viver uma vida com um padrão abaixo. Qual o padrão abaixo? Do que Deus desenhou para essa pessoa. E é deste lugar que o Senhor quer nos tirar. Porque Deus desenhou a sua vida antes que houvesse os seus dias. E nós não devemos nos conformar em viver a nossa vida. Nós precisamos viver a vida no Senhor. Então, neste momento, tem pessoas simplesmente tocando a família e não vendo que Deus desenhou a família. Hoje, neste momento, tem pessoas vivendo um casamento conforme a sua maneira e esqueceram que Deus desenhou o casamento, que tudo tem um desenho, e nós não podemos viver abaixo desse desenho, porque Deus, vamos dizer, para que você entenda melhor, Deus sonhou com a nossa vida, porque Ele pensou antes da fundação do mundo. Deus sonhou com a tua vida, e eu estou aqui despertando a tua memória eterna. Deus sonhou com a sua vida, e Ele não quer que você viva abaixo do sonho dEle. Você entende? Existe um desenho para você, e existe um desenho para mim. E nós estamos aqui juntos, um cooperando com o outro, um orando uns pelos outros, para que a gente atinja esse desenho. Diga amém. A sede e a fome por Cristo é algo normal na vida de um cristão. Se não temos, o nosso espírito está adormecido, ou nunca conhecemos o Senhor. Preste atenção. Na vida de um cristão tem que ter fome e sede pelo Senhor. Ou o nosso espírito está adormecido, ou a gente nunca teve o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque é impossível ter a necessidade por aquilo que não conhece. É impossível você ter uma necessidade daquilo que você não conhece. Como é que você vai chegar no Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de mais graça? Sendo que você nem sabe o que é graça. Como é que nós vamos confessar para o Senhor a nossa fragilidade, a nossa ignorância? Só desejamos aquilo que já experimentamos. Em partes recebemos, mas que essa porção de experimentar aumente na sua vida, cresça na sua vida, porque nós não podemos ser pessoas que só foram salvas em Cristo. Nós precisamos crescer até o pleno conhecimento dEle, porque você foi desenhado não somente para ser salvo, você foi desenhado para ter o pleno conhecimento de Cristo. Vivemos num tempo em que muitas pregações falam de Lázaro, do cego Bartimeu, falam de todo mundo, menos de Cristo ressuscitado. Não é ruim falar de Lázaro, tá? Eu poderia pregar sobre Lázaro aqui, e até o cego Bartimeu. Não é ruim. O que eu estou querendo dizer aqui é que tem uma carência, uma necessidade da igreja entender que nós fizemos parte de um corpo que já ressuscitou. Já fomos sepultados, sim ou não? Então, nessa terra não conseguimos mais ver nós, estamos sepultados.
Continuando. Tudo isso sobre cruz, amém? Isso, aí um amém mais ou menos vai dar boa. A glória de uma reunião não é quando um demônio se vai, mas é quando os véus se caem. Já foi, tá, a época, tá? Em que eu não sei, mano. Eu não acredito tanto, tá? É mais o veneno da serpente operando no intelecto do que um demônio tomando posse de uma pessoa. Entende o que eu estou falando, tá? A glória de uma reunião está em nós sair por aquele portão e dizendo: hoje eu entendo mais. A glória de uma reunião não está a gente sair de lá chorando e quebrantado. E você pode fazer isso. Normalmente eu faço muito isso. Quando não é aqui, antes de dormir, que eu dou aquela respirada. Aí eu choro em casa. Demora, às vezes, dá um delay em mim, às vezes. Eu choro, às vezes, bem depois. E não tem problema nisso, tá? É maravilhoso. O que eu quero dizer é que nós temos que sair por aquele portão, olhando um para a cara do outro e dizendo: hoje eu entendo mais. Porque se você entender, irmão, quem quer desfrutar do poder de Deus aí? Quem quer ter uma vida poderosa em Deus? Amém? Não tem outro lugar a não ser o entendimento. Não existe outro lugar. Continuando. Então a glória da reunião está no cair dos véus e poder ver melhor, entender melhor. A ignorância é o que tem destruído famílias. Quando eu falo ignorância, é uma pessoa vazia na mente, vazia de Cristo na mente. Ou todos entendem? A pessoa ignorante é uma pessoa que não tem o Cristo operando na mente dela. Por não conhecer o que aconteceu na cruz, sofremos, maltratamos nossa família, padecemos, brigamos uns com os outros, temos inimizade. Tudo isso opera na nossa família porque carecemos de entendimento da cruz, irmão. Brigamos uns com os outros na família, nos desentendemos, ofendemos pessoas, ofendemos uns aos outros, criamos imaginações. Tudo isso opera em nós por falta de entendimento do que aconteceu da cruz. Você está conseguindo ver que tem uma importância gigantesca no poder da cruz, sim ou não? Você consegue entender isso? Que a gente tinha que parar tudo o que nós estamos fazendo e começar a olhar para a cruz, e começar a entender a cruz. Nós tínhamos que parar os nossos discursos, as nossas temáticas, e mais uma vez dedicar um tempo para falar sobre a cruz. Porque, irmão, todo respeito, eu não estou soando soberbo aqui, esquece isso, tá, irmão? Com todo respeito, irmão, nós estamos com um templo gigantesco, lotado, com um monte de gente que não sabe o que aconteceu na cruz. Tu pergunta para a pessoa: o que aconteceu na cruz, irmão? Jesus morreu e me perdoou. Cara, tudo bem pelo perdão. Vai chegar no dia que eu vou falar sobre o perdão também. Tudo bem pelo perdão. Aconteceu o perdão na cruz, amém? Mas não é só isso, querido. Normalmente essa pessoa que fala só o perdão, Deus me perdoou, essa pessoa nem consegue perdoar o irmão do lado. Querido, a palavra perdão está depois da cruz, não está antes. Amém? Olá. Glória a Deus. Vou me comportar, irmão. Meu irmão, meu amigo Ney está me olhando ali. Aleluia. Você está feliz, irmão? Vamos sair daqui cheios de Cristo?
vai dar certo. Meu Deus, preciso de tempo. Isso já foi. Diante de tudo isso, eu vou te fazer uma pergunta. Faltou as perguntas, né? Até aonde a obra redentora da cruz chegou na sua vida? Até onde o poder da cruz alcançou sua vida? Nós precisamos localizar. Ah, Deus me salvou. Aleluia. Amém. Mas até onde a cruz chegou na sua vida? Até onde o poder redentor de Deus chegou na sua vida? Só no seu coração? Fragmentasse? Na sua mente não chegou ainda? Nas suas atitudes não chegou ainda o poder da cruz? Nas suas orações não chegou o poder da cruz? No seu relacionamento como pai e filho não chegou o poder da cruz ainda? A pergunta é, até onde a cruz chegou na sua vida e na minha? Até onde o poder dela chegou? Ou simplesmente você foi salvo no Espírito e aí acabou a vida cristã? Até onde, irmão, nós permitimos a cruz entrar em nós? Até onde o poder do Evangelho fez efeito na sua vida? Essa pergunta tem que ser feita todos os dias. Outra pergunta: você é verdadeiramente livre? Não estou dizendo você é livre. Tem uma palavra antes do livre. Você é verdadeiramente livre? Pense tudo nessas duas perguntas. Até onde a obra da cruz, a obra redentora da cruz alcançou sua vida? E a outra pergunta: você é verdadeiramente livre? A pessoa que conhece a verdade é liberta. Sim ou não? Mas a pessoa que conhece profundamente a verdade não é somente uma pessoa livre. Ela se torna um libertador. Conhecer a verdade, eu me torno livre e você também. Amém? Conhecer bem a verdade, nos tornamos libertadores. Falo com libertadores aqui, sim ou não? Pastor, eu já me arrependi, pastor. Talvez tu esteja perguntando isso, né? Mas pastor, eu já me arrependi? Então, a palavra do arrependimento de João Batista. Vai lá no João Batista comigo. Ele falou para quem? Para quem se arrepender? Queridos, João Batista, ele falou para o crente se arrepender, para a religião vigente, que estava ativa na época, o judaísmo. Ele chegou para os crentes e disse: vocês precisam se arrepender. Por mais que devia ter um assassino, por mais que devia ter um ladrão ali no meio, mas o arrependimento veio para religiosos, para pessoas que entendiam que tinham a verdade. Querido, João Batista não chegou para o maior assassino da época e disse: arrependei-vos. Não, ele chegou, sabe para quem? Para um ofertante, dizimista, frequente, leitor da palavra. Ele chegou para esse tipo de pessoa e disse: se arrependa. O que eu quero dizer aqui, que o arrependimento não pode parar só por causa que a gente fez coisas no passado e hoje eu me arrependo. O arrependimento, ele precisa progredir também, e nos arrepender do quê? De tudo aquilo que há em nós, que não é Cristo. É um arrependimento diferente, irmão. É um arrependimento que tudo que há em mim, que não é Cristo, eu me arrependo. Porque tudo que há em mim, que não é de Cristo, é abalável, pode ser destruído, caduca, está em processo de desaparecimento, está em processo de destruição.
Então nós temos que nos arrepender do quê? Daquilo que está em mim, está construído, mas não é Cristo. E nós temos um outro arrependimento. Irmão, parece que vai piorando. Nós temos outro arrependimento. O arrependimento. Qual? Que ainda não o amamos como Ele nos amou. E esse arrependimento pega o mundo inteiro agora. O mundo todo. Talvez o da religiosidade não pegue alguém. Mas o arrependimento que tem que amar mais o Senhor, esse arrependimento pega todo mundo, irmão. Esse arrependimento tem que sair de nós como, olha, como um sacrifício de louvor. Senhor, eu me arrependo. Por quê? Porque eu era para mim amar mais. Ou talvez, Senhor, eu me arrependo. Por quê? Porque eu era para mim ser mais maduro. Você está comigo? Diz amém. Então deixamos tudo que não é Cristo. Tudo que não é Cristo seja abalado em nós. Tudo que não é Cristo seja abalado em mim. E que permaneça somente aquilo que é verdadeiro. Caia por terra todo o véu, tudo aquilo que nós construímos. E permaneça somente aquilo que é Cristo, aquilo que está no fundamento. Curve sua cabeça. Eu vou orar, porque eu quero dar oportunidade para pessoas aqui que ainda estão com o espírito dormindo. Senhor, nós entregamos toda a tua atenção, toda a nossa atenção a ti, Senhor. Nós renunciamos nossos pensamentos, nós renunciamos ao nosso intelecto, para que tudo que seja Cristo seja edificado em mim, e através do Senhor eu possa desfrutar da beleza, do poder e da graça que há no Senhor, em nome de Jesus, amém. Olha para mim aqui, estou te dando oportunidade. 2 Timóteo 2, verso 3. Aleluia. 2 Timóteo 2, verso 3. Porque isto é bom e agradável diante do nosso Deus Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o que é bom e agradável diante de Deus? Que o homem seja salvo, e só isso. Que alcance o pleno conhecimento da... Aqui está tudo bem, Deus quer isso aqui também, né? Mas aqui precisa ser reconciliado em Cristo também. Então é agradável a Deus que os homens sejam salvos, sim. Mas a vida que está dentro da pessoa precisa crescer. Não tem lógica Deus dar algo que não cresce. Tudo que Deus dá cresce. Queridos, algo complexo agora. Lembra que Isaías falou assim, ó: como raiz em uma terra seca. Você lembra desse termo que Isaías ele usa, dizendo que uma raiz está lutando para crescer numa terra seca? O que a raiz precisa? Ela tem a terra seca e tem a raiz. Precisa do que para essa raiz ficar? Água, palavra, Espírito na palavra. O que o profeta Isaías está dizendo? Que ia ser plantado num coração bem seco.
uma semente. E essa semente ia lutar para ficar ali e crescer. Só que eu estou te dando essa chance. E eu também me coloco no lugar de estar recebendo a água da palavra, para que tudo que há no meu interior cresça. Você entende? Tudo bem? Então vamos lá. Até onde chegou a redenção em sua vida? Você é verdadeiramente livre? O que é ser livre? É uma pessoa útil no Evangelho. O que é ser livre? É uma pessoa que é útil no Evangelho. Para ser bem. Ser útil não é você confiar em Deus. É Deus confiar em você. Ser livre, ser útil para o Evangelho. Ser útil não tem a ver com você confiando em Deus. Isso aí é a nossa tarefa de casa, né, irmão? Vamos lá. Ser útil é Deus olhar para você e confiar em você. Mudou totalmente a jurisdição, a autoridade, sim ou não? Nós estamos aqui com o Estevão. A Betina tá lá. Bebezinhos. As 8 aqui também. É eu pegar o Estevão, ou melhor, o João e a Sara pegar o Estevão e dizer assim: ó, Marco, aqui está o Estevão, e eu confio o Estevão para que você crie ele e cuide para que ele cresça, e alimente ele, e zele por ele, e dedique a sua vida por ele. Na verdade nem conseguimos imaginar isso, né? Mas é isso que o Pai nos fez, nos confiou o Filho em nós, para que nós cuidamos dessa vida no interior. Então você confiar em Deus, lição de casa. Agora Deus confiar em você, você precisa ser útil no Evangelho. Estou me alegrando no Espírito aqui, porque eu consigo ver pessoas sendo transformadas aqui. Eu em ti e tu em mim, Jesus, este é teu pacto. Eu em ti e tu em mim, Jesus, este é teu pacto. Olha para cá, irmão. Olha para cá. Mas vamos ficar nessa climinha aqui, ó. Precisamos acabar com esse tempo de ótimos funcionários e péssimos servos de Deus. Está sendo exterminado esse tempo. A mente cativa e escrava do seu patrão. Mas para Deus deixa para depois. Estou como uma voz profética aqui, querido. Você vai saber detectar o que o seu patrão está querendo te deixar cativo e o que você precisa fazer. Deu desse tempo. Ótimo funcionário, glória a Deus. Chega para o patrão. Como é que é o Marco? Marco, é ótimo funcionário, isso, aquilo, outro. Faz a mesma pergunta para o pastor, para ver o que ele vai dizer. Faz a mesma pergunta para o Espírito Santo de Deus, o que ele vai dizer. Nós temos que inverter isso. Assim como nós somos coerentes à mensagem, exatos e fiéis da mensagem no corpo de Cristo, assim seremos no nosso trabalho. Nós viemos viciados, irmão, querendo fazer o nosso trabalho aqui dentro. Aqui dentro não tem suor não, querido.
Aqui dentro é sepultura. Diga amém. Este é o teu pacto, eu em ti, tu em mim, Jesus. Vamos ser livres de ignorância, de uma mente vazia, a mente que imagina, a mente que guia, a mente que tira, que toma péssimas decisões. Nós vamos ser livres deste lugar. Não somos mais pessoas ignorantes da verdade. Vamos conhecer o poder da cruz, porque ainda pessoas foram salvas, mas ainda são cativas. Eu vou entrar num tema agora que faz parte, muito parte da cruz. Eu peço que redobrem a atenção, porque eu tenho poucos minutos. Você está comigo, amém? Escravidão e cativeiro. Precisamos entender a diferença de escravidão para o cativeiro. Existe uma diferença, são parecidas, mas não são iguais. Todo escravo pode ser chamado de cativo, mas nem todo cativo pode ser chamado de escravo. Todo escravo pode ser chamado de cativo, mas nem todo cativo pode ser chamado de escravo. Por quê? Por exemplo, o povo de Israel foi livre da escravidão, sim ou não? Foram livres da escravidão. A pergunta é: foram livres do cativeiro? Foram livres da escravidão, mas o cativeiro não, porque o cativeiro não se trata de algo geográfico. Onde é que está o cativeiro? Dá uma batidinha aqui, ó. Aqui, querido. Aqui está o cativeiro. A escravidão está dentro de um lugar geográfico. Tem pessoas escravas agora na frente da biqueira, implorando por uma droga. Mas a catividade está aqui, ó. Todos entendem? Então vamos na mulher de Ló. Olha, foi livre da escravidão, tinha uma palavra para ser livre da escravidão. O que faltou para aquela mulher? Ser livre da catividade mental. Queridos, nós fomos transladados do império das trevas para o reino de Deus, sim? Só que aqui, ó, precisa ser livre, porque senão você vai querer se comportar como um mundano dentro do reino de Deus. Você nunca parou para pensar que você conhece uma pessoa que leu a Bíblia mais de 10 vezes, que tem vários cursos de teologia, e que ela tem mais de 40 anos na igreja, só que a vida dela não é imitável? Por quê? Porque essa pessoa ela foi livre da escravidão, mas essa pessoa ela não foi livre da catividade, porque a mentalidade dela ainda está aprisionada. Ela saiu do mundo, mas ela ainda dentro de uma igreja, frequentando o culto, às vezes, meu Deus, às vezes aqui em cima ministrando, mas o comportamento ainda é cativo. É isso aí, irmão. A cadeia hoje não suporta, irmão. Hoje não suporta a cadeia no teu pensamento. Não vai suportar o poder da palavra de Deus. Não vai suportar. A mentalidade babilônica de catividade não vai suportar essa noite aqui. Você vai ser livre na mentalidade.
Mas pastor, eu não consigo nem ver aonde eu preciso ser livre. Mas por meio da luz você vai ver. Deixa eu voltar, senão eu fico muito empolgado, irmão. A mente cativa, olhe para mim. Repita comigo, mente cativa. A mente cativa, ela está ativada para regredir. A mente cativa é uma mente que está ativada para regredir. Ela está aqui no culto, mas ela já está pensando em regredir. Não sei se eu vou continuar ainda a escola. Mas tem a conferência, eu acho que eu não vou. Domingo que vem tem culto. Amanhã tem que ir na oração da casa dos meus pais, eu não vou. A mente cativa, ela está com um botãozinho, um disjuntor ligado para regredir, para voltar ao estado caído. Quem está comigo? Então a mente cativa, ela faz isso. A mente cativa, ela está ativada a atrasar o processo de Deus na sua vida. Como que ela funciona, pastor Marco? Ela funciona te atrasando. Ela funciona olhando para trás. Tu fala assim, eu vou. Mas a mente cativa, ela fica olhando para trás e namorando o retrovisor, irmão. A mente cativa, ela é igual o retrovisor. Sabe quando tu dá aquela olhadinha para dar o sinal? A mente cativa, ela faz isso, ela olha para trás. E não só olha para trás, porque não tem problema olhar para trás. Olha aqui para mim, para depois você não me chamar de herege. Porque talvez tem pessoas aqui que já me chamaram e hoje caminham anos comigo. Mas olhar para trás não é o problema. Jesus falou para o paralítico, pega a tua cama e sai fora. Foi ou não foi? Para ele ficar olhando para a cama e lembrar de onde Deus tirou ele. Tudo bem? Abraão também olhou para Sodoma e Gomorra. Não tem problema olhar para trás. O problema é desejar lá atrás. O problema é olhar para trás e ter desejo de estar lá atrás. Isso é uma mente cativa. O Senhor está te libertando, meu Deus, irmão. Eu sinto cheiro de liberdade aqui. Você é verdadeiramente livre? Nós vamos caminhar numa medida de liberdade absurda, irmão. Vai dar certo. Então temos que ser salvos. Sim, mas precisamos nos livrar de uma mente cativa. Efésios 4, 8. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. E não só isso, deu dons aos homens. Aqui está dizendo que Jesus, indo para o alto, ele levou cativo o quê? Então faz parte do aperfeiçoamento ser liberto aqui? Muito. Muito. Tem milhares de pessoas agora querendo voltar atrás, mesmo estando dentro de um culto. Deve ter uma pessoa agora pregando e na mentalidade dela, desejando lá atrás. E se tem uma pessoa ministrando e cantando com esse coração, ela não imparte nada mais do que desejo de voltar atrás. Por mais que ela fale verdade, mas na fala dela, o veneno está destilado. Na fala dela, o veneno está impartido, porque ainda tem um sentimento de voltar atrás. Eu em ti, tu, Jesus. Lembra de Hebreus 2,14? Eu vou ler de novo Hebreus 2,14. Não vai. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas,
para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Verso 15 agora, não só 14, o 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Livrando do quê? O que Jesus nos livrou? Do medo da morte, porque o medo da morte faz eu servir, estar cativo à morte. Jesus veio nos livrar disso também, querido. Queridos, uma pessoa que se move pelo medo da morte é uma pessoa que está movida pelo curso dessa era, o curso desse mundo. O mundo caído está direcionando essa pessoa. A pessoa que ela é direcionada pela morte, ela é direcionada por aquilo que ela vê no Jornal Nacional. Ela é direcionada por opiniões. Ela é direcionada por uma página do Instagram que fala notícias. Ela não é direcionada pelo Espírito. Queridos, neste momento, cemitérios, e talvez pessoas passou na frente de um cemitério para vir até aqui na igreja. Neste momento, cemitérios no mundo inteiro estão evidenciando que a morte mata mesmo. A evidência do poder da morte está onde? Eu passando na frente do cemitério. Sim ou não? Tu olha para o cemitério, o que o cemitério te expressa? Morte. Mas quando tu olha para uma igreja, o que a igreja precisa expressar? É a contrapartida. A igreja é a convicção. Nós aqui, irmão. Esse irmão que está do teu lado, esse pastor que está pregando aqui, nós somos a evidência que a morte não pode parar uma pessoa. Qual pessoa? Aquela que tem a vida de Deus, mas não só isso, entende como Cristo entende, tem a mente de Cristo. Lembra quando Paulo falou? Vós tem a mente de Cristo. Ele não está dizendo que talvez vocês tenham. Ele está dizendo que a sua mente foi, como é que é? Transplantada. A sua mente saiu fora e Deus colocou a mente de Cristo em você. Quem aqui tem vontade, pode levantar a mão, de ler a palavra de Deus e ver a revelação daquilo que Deus está falando? Quem tem essa vontade? Sabe como? Tendo a mente daquele que escreveu. Imagina Cristo pegando 1 Coríntios 2,12 e ministrando para nós hoje aqui. Digo, o próprio Cristo, porque vocês estão ouvindo de Cristo aqui, não espere nada do Marco. É ter a mente dele, porque quando eu tenho a mente dele, eu penso como ele. Eu olho para os meus filhos como ele, eu olho para minha esposa como ele, eu estou olhando para você como ele vê. Querido, não, desculpa, tá? Não se escandalize com isso, mas eu não consigo ver o homem caído mais em você. Por mais que você tenta tirar minha paciência às vezes. Mas eu consigo ver o homem perfeito dentro de você. E o meu trabalho aqui é remover os véus, para que você veja mais e você avance mais. E perdão pela chatice, mas é do bem. Irmãos, se eu não amasse o corpo de Cristo, eu estaria aqui te entretendo, fazendo palhaçada. Não que às vezes eu faça umas piadas sem graça, eu sei, mas eu estaria fazendo um show gospel aqui para você. Não tem como fazer o show gospel para uma pessoa que veio de moto na chuva. Uma pessoa que quer criar o filho no caminho de Deus. Não tem como você fazer show para uma pessoa que quer cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja. Não tem como.
O perigo de não entender. Repita comigo, o perigo de não entender. Eu vou passar 15 minutos mesmo. Alguém falhou na comunicação no jardim. Ou Adão não conseguiu explicar, ou Eva não deu o ouvido suficiente, não considerou a palavra de Adão. Teve uma falta de comunicação dentro do jardim. Ou foi de Adão e não explicar direito, ou Eva não ouviu direito. Por que eu estou falando isso? Porque depois da cruz nós precisamos ter clareza naquilo que falamos. Não dá para mim subir aqui e dizer eu acho, irmão. Talvez, eu acho. Pode ser que sim, né? Não dá tempo para opinião. Uma mente cheia de opinião é uma mente vazia de revelação. Não dá tempo para dar opinião, irmão. Nós precisamos ter clareza naquilo que estamos falando. Mas pastor, eu não tenho tanta clareza. Então fale daquilo que já está claro. É simples. Não dá para inventar, irmão. Já tentei inventar, falar difícil, meu Deus. Não dá. Uma pessoa que não entendeu cai facilmente no engano. Uma pessoa que não entendeu cai facilmente no engano. Por que eu estou falando isso? Porque se você ir lá no Apocalipse, você vai ver uma lista de igrejas. E nessas igrejas, dentro da igreja tinha Jezabel. Nessas igrejas, dentro da igreja tinha a doutrina de Balaão. Nessas igrejas tinha uma doutrina de Nicolaítas. Por que esses espíritos estavam dentro dessas igrejas? Porque eles não entendiam. Porque é impossível Jezabel manipular a minha casa quando eu entendo o que o Senhor está falando. É impossível eu subir aqui e expressar a doutrina de Balaão quando eu entendo a palavra de Deus. Então o espírito de manipulação, ele não entra na tua casa, não é porque você é super poderoso, mas é porque você entendeu o poder da cruz. É por causa disso. Continuando. Meu Deus. Uma pessoa que tem o pleno conhecimento da verdade pode ser enganada? Agora eu vou me encaminhar para o fim, tá? Para mim respeitar o 15 minutos de tolerância. Senão o pastor da igreja fica bravo. Irmão, carinhosamente, você está feliz ainda? Amém? Temos 15 minutos? Estamos sendo purificados na mente. Nós vamos sair daqui correndo, irmão. Espiritualmente falando, vamos sair correndo. Se quiser sair correndo na chuva, tudo bem também, tá? Mas o que eu estou dizendo é que você vai avançar na verdade, irmão. Você vai avançar muito. Amém? Recebemos o mesmo Espírito que Jesus recebeu. O Espírito que entrou no corpo morto de Jesus está em nós nesse momento. Tu tem noção disso, irmão? O mesmo Espírito que estava em Jesus e estava lá em Sansão. Por que não deu certo na vida de Sansão? Ah, pastor, por causa de uma visitação? Tudo bem, está certo. Ele recebia uma visitação, logo o Espírito saía, né? Tudo bem. É porque ele recebia uma porção do Espírito. Nós temos Cristo plenamente habitando em nós. E o que o Espírito está procurando é um corpício mortito, para que ele possa operar. O mesmo Espírito que estava em Cristo está em nós, irmão. Nós precisamos transformar esse corpo aqui, ó, num vaso igual Jesus, obediente até
a morte. E morte de? Vamos lá. Lembrando que eu estou dentro do 1 Coríntios 2,12. E eu vou falar um pouquinho da igreja de Corinto para a gente finalizar esse entendimento, amém? Lembra que a igreja de Corinto é uma igreja de inúmeros exemplos ruins. E eu descobri que tem 40 exemplos ruins. Uma vez eu fiz uma lista de 15, aí falaram para mim, tem 40. Eu, ai meu Deus. Talvez um dia eu escute alguém dizendo, só viu 40? Tem 60. Ai meu Deus. A palavra, né? Mas, Eric, a gente podia falar vários exemplos de Corinto, o quanto, né, principalmente na primeira carta, o quanto essa igreja tinha falha. Mas eu não vim aqui desqualificar Corinto. Mas você vai ver divisão, imoralidade, mentira, competição. Você vai ver um monte de erros nessa igreja. Sim, você está comigo? A pergunta é, você congregaria nessa igreja? Respira fundo. Na igreja que opera divisão, você congregaria nessa igreja? Não estou dizendo que Paulo congregou lá. Mas Paulo viu alguma coisa nessa igreja, irmão? É ou não é? Vamos repetir. Imoral, mentira. É um monte de coisa. Você congregaria nessa igreja? Eu não consigo responder, irmão. Porque se eu responder, Deus é? Então tá bom. Me deixa eu aqui no stand-by, Senhor, me ajuda. Continuando. Talvez a sua resposta fosse não. Mas o que Paulo viu? O que Paulo viu? Paulo viu que o poder da cruz poderia transformá-los. Não, irmão. Não, irmão. É a gente sair daqui agora, ir lá no hospital, pedir para entrar dentro da UTI e olhar aquela pessoa e dizer, ela vai sair daqui correndo agora. É você chegar no morador de rua e dizer, esse aqui é o futuro capa da Forbes. Paulo viu o poder da cruz, por isso que ele investiu naquele tipo de pessoa. Vai ficar melhor, né? A pessoa que tu desiste, Paulo consegue ver na cruz essa pessoa transformada. A pessoa que nós olhamos e desistimos, desanimamos, Paulo, quando olha para essa pessoa, vê a cruz de Cristo transformando essa pessoa. Vamos continuar? Posso continuar? Mais um. Eu tenho um tempinho ainda. Vamos lá. Diante de uma congregação com tanto problema, você vai ver capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, vai piorando. Só que chega uma hora no capítulo 13, e aquele fominha de Bíblia já sabe o capítulo que eu estou falando. Qual é o capítulo, qual é o tema que Paulo usa para transformar essa igreja? É o amor, irmão. Paulo foi lá e aqui, ó, divisão, contenda, moralidade. Meu Deus, vocês estão lascados. Só que lá no 13 ele diz assim, ó, ainda que eu falasse, ele usa o amor para começar uma transformação numa igreja cheia de problema. Mas eu estou falando do amor com a cruz, tá, irmão? Porque a maior expressão de amor é a cruz. Vamos lá. Vamos lá. Vocês já estão com um sorrisinho no rosto. Glória a Deus. Tem jeito para nós, irmão. Tem muito. Paulo não falou do amor de uma maneira bruta. Ele falou do amor desembrulhado.
Ele não chegou e falou assim, ó, pessoal, vocês têm que conhecer o amor de Deus. Valeu, Deus abençoe. Não. Paulo começou a desembrulhar o amor. Você recebeu o amor de Deus, diga amém. Nós precisamos descobrir o que é esse amor, diga amém. Nossa função no Evangelho é descobrir. Olha aqui. Deus criou todas as coisas, sim ou não? Então nós não temos nada para criar. Nós temos coisas para descobrir. Repita comigo, descobrir. Vamos dar um exemplo. Esse púlpito aqui é de madeira, sim? Deus criou a árvore, sim? Mas o ser humano teve que descobrir uma tábua dentro da árvore. Deu? Na realidade, em Cristo, descobrimos Ele todos os dias, porque Ele está inteiro dentro de nós. Paulo não falou de um amor que ele talvez saberia. Paulo falou de um amor desembrulhado, porque cada característica daquele amor, Paulo experimentou, descobriu, desfrutou. Fique de pé comigo, vamos acabar isso aqui. Agora está ficando bom, né? O que eu quero dizer para ti é que existem várias versões de você. Eu vou esperar você rir, que eu não posso perder essa. Você não pode perder essa linha. Olhe para mim. Não perca isso, não perca isso. Isto faz parte de uma nova aliança em Cristo. Não perca isso. Não perca. Querido, descobrir. Repita comigo, descobrir. Nós vemos na Bíblia pessoas com várias versões. Pedro com seus altos e baixos, Pedro querendo morrer e não morria nada, Pedro pregando 3.000 pessoas para Jesus, versões de Pedro. E o que eu quero dizer para você, que tem versões de você. A minha esposa conheceu uma versão Marco, solteiro e amigo dela. Um pouquinho depois ela conheceu outra versão, a versão namorado. Um pouquinho depois ela conheceu outra versão, a versão noivo. Mais um pouquinho, outra versão, a versão marido. Mais um pouquinho, e bem pouquinho mesmo, tá? A versão pai. Né, Otávio? E logo conheceremos uma outra versão, que é a versão vô, que já está em mim, mas uma hora ela vai ser conhecida. Quem me entende? O que nós temos que fazer um com os outros é não olhar o bruto, mas ir lapidando para conhecer, para que aquilo seja desenvolvido. É olhar para uma árvore e conseguir ver a tábua, é olhar para um terreno e conseguir ver a estrutura toda pronta. É isso que nós precisamos fazer. Paulo viu o amor totalmente desembrulhado. Ele conheceu cada ponto desse amor. Continuando. O homem tem a função de descobrir o que Deus cria. Queridos, nós estamos num novo pacto, uma nova aliança, e precisamos descobrir aquilo que está dentro de nós, para que nós não ficamos ignorantes daquilo que recebemos. Você entende essa verdade, irmão? Amém. Outra pergunta: quem poderia se comprometer como uma igreja como essa?
Quem poderia se comprometer com uma igreja como essa que Paulo se comprometeu? E pior, Paulo disse: eu sou pai de vocês. Ele reivindicou paternidade. Quem se comprometeria com uma pessoa hoje que está num estado deplorável? Eu te pergunto, você se comprometeria por uma pessoa hoje que está num estado desconfigurado? Só se compromete aquele que experimentou o poder da graça. Só se compromete em anunciar o evangelho aquele que conheceu o poder da graça. Sabe por quê que você não chamou mais uma pessoa para estar aqui no culto hoje? Porque talvez você ainda não viu o poder inteiro da graça. Sabe por quê? Porque o seu vizinho não conhece o evangelho, porque ainda você não provou de um poder absoluto da graça. Sabe por que não pregamos a todo tempo? Pessoas acham que nem somos cristãos, porque ainda não vimos o poder da graça e da cruz. Porque quando vimos o poder da graça, nos comprometemos com o mundo caído, até que todos vejam. Essa é a canção daquele que foi transpassado na cruz. Essa é a canção daquele que é livre mentalmente. Esse é o teu pacto. Eu em ti e tu em mim, Jesus. Esse é o teu pacto. Vamos encher essa casa de adoração, vamos! Eu em ti, tu em mim, Jesus.
tua visão em meus olhos. Eu quero tua canção em meus lábios. E o teu coração em meu peito. Quero tua visão em meus olhos. Eu quero tua canção em meus lábios. E o teu coração em meu peito. Eu quero tua visão Em meus olhos. Eu quero tua canção. Seja em purificado meus pela água da lábios. palavra. E o teu coração Você não, em meu peito. eu não estou falando que você não vai parar de ser perseguido mentalmente. Eu estou dizendo que você não vai cair mais na perseguição. Você não obedece mais essa estrutura mental. Parece bobo o que eu vou falar aqui. Parece bobo o que eu vou falar. Mas quem é dessa casa sabe o peso das palavras que é ministrado. Mas pessoas aqui vão ser livres da reclamação. Porque a reclamação é o que te impede a ter acesso. É muito sério. Desejos carnais estão indo embora agora. Deixe que vá. E deixe que vá. Memórias antigas não vão ter mais poder sobre você. E se tem havia alguém aqui com o pensamento de voltar atrás, bateu de frente com a cruz. Aleluia. Vamos orar? Ore ao Eu Senhor. quero tua visão. Ore ao Senhor, tira um tempo agora pro Senhor. olhos. Eu quero tua canção em meus lábios. E o teu coração em meu peito. Eu quero tua visão em meus olhos. Quero tua canção em meus lábios. E o teu coração em meu peito. Só quem viu a graça não desiste de uma pessoa. Só quem viu a graça não desiste de uma pessoa. Só quem viu a graça não desiste. Em meus olhos, eu quero tua canção em No nosso olhar meus carnal lábios, não tem jeito, coração mas por Espírito Santo de Deus é só um toque. em meus olhos, Eu oro para que os meus irmãos sejam cheios da graça e da verdade. coração em meu peito. E se tornem pessoas confiáveis a Deus. O Senhor está mudando jurisdições aqui de algumas pessoas. Pessoas estão se tornando confiáveis para Deus aqui. Chorou. Só quem bateu de frente com a graça de Deus, irmão. Nunca mais tu consegue ver o mundo da mesma maneira. Só quem viu a graça de Deus nunca mais consegue ver o mundo da mesma maneira. Sabe por quê? Porque tudo está cheio de Cristo. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Essa fala é para aqueles que tiveram um encontro real com a graça dele, que tiveram um encontro real com a cruz dele. Às vezes Deus não está transformando aquela pessoa porque o teu olhar não foi transformado ainda.
Você só investe no homem caído. Espero que eu esteja pregando para missionários aqui. Espero que eu esteja pregando para pessoas que vão às nações aqui, carregando uma verdade. Pai, muito obrigado, porque podemos ver o que Tu vê. Obrigado por esta posição, e podemos sentir conforme o Senhor sente. Obrigado, Senhor, porque podemos pensar como o Senhor pensa. Obrigado, Senhor, porque no Teu pacto podemos caminhar no Teu poder. Graças te damos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Quero tua visão em meus olhos, eu quero tua canção em meus lábios, e o teu coração em meu peito. Queridos, se uma pessoa como Paulo entrasse aqui na igreja, talvez nós rejeitaríamos essa pessoa. Se uma pessoa como Paulo entrasse naquela porta, antes de encontrar Jesus, talvez rejeitaríamos ele. Mas esse não é a função da graça de Deus. Seja cheio de graça, querido, tá bom? Seja cheio de verdade, amém? Você está feliz, irmão? Amém? Só os que estão livres na mentalidade, diz amém.